Então, ponto número 1, como nós, hoje, cristãos, que acreditamos que o nosso Deus vai voltar e que virá nos buscar, é a gente saber que o Senhor existe e simplesmente a gente não se preparar. Alguns anos atrás, nós não tínhamos experiência nenhuma com o mundo espiritual. E Deus foi nos dando cada caso, e a gente teve que amadurecer, como diz a banana no carbureto, da noite para o dia. Né? Você não aprendeu em 10 anos, não, você vai aprender numa noite. E foi mais ou menos assim. E a gente foi a uma casa expulsar um demônio. Pergunte o que é que eu sabia de expulsão de demônio. Nada. Talvez minha cabeça, naquela época, nem imaginasse que existia um mundo espiritual. E a gente teve que passar por essa experiência. E glória a Deus que o nome de Deus foi glorificado e aquele rapaz liberto. E aí nós convocamos alguns das igrejas. E eu fiz essa pergunta à minha classe. Bem, se você estivesse aqui, alguém chegasse ali e dissesse ali, vamos ali na casa de alguém expulsar o demônio, o que é que vocês iam fazer? A minha classe respondeu, nós vamos nos preparar. Nós vamos nos preparar? E os anos que ficou para trás na casa do Senhor, você fez o quê? Assistiu o culto? Né? Porque tem gente que não participa do culto, assiste culto. Olha que coisa perigosa, irmãos. Deus lhe chama para uma missão hoje. E você responde a Deus, olha Deus, eu vou me preparar. Foi o que essas virgens fizeram. Olha, Senhor, eu esqueci o resto do azeite, eu vou ali pegar, comprar, espera aí um pouquinho. É o que tem acontecido hoje. Só que esse dia não vai dar tempo de buscar o azeite. Quando Deus te chama para uma missão, não dá tempo. Você diz, olha Senhor, eu vou ler aquele capítulo que eu nunca li para eu poder ir. Não dá tempo. Deus tem nos chamado o seguinte, prepare-se de dia e de noite, porque você não sabe qual é a missão. E Ele vem te buscar. E você vai se comportar com qual dessas? Das que estão com suas candeias acesas, com luz acesa e com reserva. Ou você simplesmente vai virar para Jesus e dizer, Jesus, espera um pouquinho, porque eu não li a tua palavra, o tanto que eu devia ter lido. E Deus está dizendo à igreja, eu venho buscar as noivas prudentes e vou deixar os loucos insensatos, porque ainda vão me pedir um tempinho, como essas noivas pediram. Senhor, me dê um tempinho para eu ir ali comprar o azeite. Senhor, me dê um tempinho para eu ir perdoar meu irmão. Senhor, me dê um tempinho para eu ler a tua palavra. Senhor, me dê um tempinho para eu amar alguém que eu não amei. E o Senhor vai dizer, não vos conheço. É um dia que eu tenho que amanhecer no meu coração e dizer, Ele vive e Ele vem me buscar. E Ele vai cobrar de mim, de vocês, que estejamos na prudência. Outra atitude que nos coloca no quadro dos loucos, dos insensatos. Vamos aos cultos, muitos são fiéis em dízimos e ofertas, mas não praticam o que falam. Fala de amor e não amam. Falam de perdão, mas não esquecem. Erram, mas sempre a culpa é do outro. Fica no pecado e ainda diz assim, estou sendo perseguido pelo irmão, pela igreja, pelo presbítero, pelo pastor, por tudo. Ainda acusa alguém. Tem gente que ama o pecado, não é aquele pecadinho escondidinho, né? Que a roupa encobre. Mas se você apertar, a culpa sempre é do outro. Isso nos torna loucos e insensatos. Vem ao culto, fala até bem da igreja, a igreja é uma bênção. Mas nunca trabalho para salvar uma alma sequer. Nunca tem tempo para levar uma palavra a ninguém. Eu estou crente, salvo e satisfeito, sentado, salvo e satisfeito. O que é que eu quero mais? Isso nos torna loucos e não prudentes. Precisa sempre vir à igreja. Sempre vem à igreja. Precisa sempre se encher. Tá, a palavra hoje foi bênção, louvor. Mas sempre estão vazios para levar a palavra a alguém. Sempre recebem, mas são sempre vazios na vida de alguém. Nunca são capazes, não tem nada, se espremer não sai nada na vida de alguém. Nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Loucos são péssimos maridos, não amam suas esposas, não cuidam delas. São loucos.
São péssimas esposas. Não cuidam dos maridos, da casa, dos filhos. Sempre quer ter uma vida que às vezes o dinheiro não dá. Isso é ser louco, não é prudente. Deus está requerendo que suas famílias, as nossas famílias, sejam consertadas primeiro em casa. Nós não podemos fazer a diferença na sociedade se nós não somos diferentes em casa, se os maridos são ruins e se as esposas são ruins. Deus precisa fazer sua primeira igreja dentro de casa. Seja um bom marido, como a palavra do Senhor diz. Ah, mas ela é muito chata. Mas você é o crente. Você é que precisa ser o prudente. E eu digo a mesma coisa à esposa. Mas meu marido não tem atos de amor comigo, não tem gentileza. Primeiro, ensine-o. Talvez ele não tenha tido uma família que ensinou que o homem precisa de docilidade. Talvez ele venha de uma família que ensinou que para ser homem, ser macho, tem que ser bruto, grosseiro. Ensine. No mínimo, ensine aos seus filhos homens, que os homens são dóceis e educados. Porque, às vezes, você não tem o marido que você deseja, mas você não ensina seu filho homem a ser o marido que você gostaria de ter. E você vai reproduzindo o ciclo dentro da própria igreja. Se sua filha, se sua esposa não é a docilidade, ensine a sua filha a ser a futura esposa dócil do Senhor. Isso nos torna no lado dos tolos e não dos prudentes. São pais rendidos. Deus pede que ensine o menino o caminho que ele deve andar e quando crescer não vai se desviar. Mas eu não posso ensinar como eu vou contrariar o meu filho. Eu não posso, é o meu único filho, foi o que Deus me deu, como eu vou contrariar? Ele precisa, ele quer. E você está sendo louco e não prudente. Contrariar filho não é nada demais, se você ensinar o caminho. Porque nós, adultos, precisamos ser contrariados para estar no caminho. Imagine as crianças. Mas os pais hoje totalmente rendidos, mendigando o amor de filho. E muitos vão pagar um preço alto, porque não ensinaram os seus filhos a primeiro respeitá-lo, e eles crescerão sem saber o que é amor. A psicologia, a gente tem que aproveitar algumas coisas. A psicologia diz que, primeiro, as crianças não têm capacidade do sentimento amor. Ela tem a capacidade de entender o que é respeito. E depois elas fazem uma mudança para o sentimento de amor. E tem muitos pais rendidos, mendigando amor de filho. E não estão ensinado o que é respeito. Muitos são funcionários relapsos. Dão péssimos testemunhos na escola, na empresa. Não são dignos. Tiram centavos e outras coisas mais. E aí estão na igreja, louvando e acreditando. E Deus está dizendo, louco, louco, insensato, insensato, quando eu vier buscar a minha igreja, você vai estar nesse grupo. Onde nós estejamos, temos que ser cristão e não crente. Porque crente, muita gente se acredita em você mesmo. É ser crente, eu acredito em mim mesmo. Ser cristão é sacrifício. Quem disse que ser cristão é fácil? Você sabe que é você se engolir a você mesmo para você ser cristão? Você sabe que é você se rebaixar ao nada para você ser cristão? É assim mesmo. É você dizer não, mesmo que você perca seu emprego? É assim mesmo. Isso é prudência. Devedores por onde passam. Crise todo mundo passa. Mas a palavra passa. Eu me lembro que eu tinha uma Raulinda testemunha, nós tínhamos uma paciente bem simples. E quando o dinheiro dela não saía, ela ia lá e dizia, Raulinda, não estou pagando minha dívida hoje, porque o meu dinheiro não saiu. Isso é honestidade. É você não poder, mas você justificar. Você dizer por que você não está honrando a tua palavra que você fez. E às vezes você olha assim, não está dentro de uma igreja, mas tem uma vida reta diante de Deus. A pergunta é, ainda se achará amor na terra? Quando Cristo vier, e o dia de hoje remete a isso, ele vai voltar, achará esse amor que ele tem pedido a nós?